Então, Roberto, bem, gente, para quem não conhece, deixa eu apresentar para você essa figura. Esse aqui é o Roberto Silva. Roberto Silva é empresário em Recife, Pernambuco, né? Ex-policial militar, hoje um empresário muito bem-sucedido naquela região, que eu tenho orgulho de dizer que é meu amigo. Roberto, conta pra gente aí um pouco rapidamente, qual a tua impressão sobre esse livro e fala pra gente quem é Robert Kiyosaki, que é autor desse livro. Primeiramente, boa noite, pessoal. Muito prazer, tá? Meu nome é Roberto Silva. É uma honra dividir aqui essa sala, dividir esses próximos 40 minutos aqui com vocês e com esse cara incrível chamado Jupiara Menezes. Eu estava fazendo um cálculo aqui, de empreendedor, Robert Kiyosaki tem 44 anos de experiência já. Com mais 30 de Jupiara, já dá um total de 74 anos, ou seja, duas vidas, para só que esses homens sabem de negócio, e eu me sinto muito honrado, tá, irmão? Muito obrigado por estar aqui. Robert Kiyosaki é um cara que a sua literatura mudou a minha vida completamente. Eu era servidor público e depois dos livros de Robert Kiyosaki eu mudei minha forma de pensar, mudei minha forma de enxergar o mundo e, por que não dizer, mudar até o nosso caráter, porque ele fala quando a gente realmente se aprofunda no negócio, é tão forte isso que muitas vezes até o seu caráter muda, e eu sou muito feliz de ter conhecido pessoas, apesar de ser através de livro, pessoas como Robert Kiyosaki e um cara como você, tá? Fiz uma telazinha aqui, Jupiara. Enquanto tu compartilha, deixa eu fazer uma observação sobre o que você falou sobre livro. Gente, ler é uma forma de se associar, tá? Então, quando você lê livro de pessoas bem-sucedidas, biografias de grandes autores, você está se associando, você está andando juntos. E tem uma frase dos nossos pais muito antiga que realmente é verdade. Diz o seguinte: me diz com quem tu andas, que eu te direi quem és. Então, lê um livro como o do Kiyosaki, você está realmente andando com o Kiyosaki. Então, conta um pouco para gente, para que a gente possa entrar no assunto direto. Vamos lá. Pegando só o que você falou aí, né? Napoleão Hill compilou várias leis de sucesso e uma delas é o poder da associação, que é a primeira delas. E outras das leis é cooperação, né? É isso que nós estamos fazendo aqui, querendo cooperar. Nada disso aqui é da minha cabeça, nada disso aqui foi eu que inventei. Tudo isso aqui, gente, tá nesse conteúdo aqui, ó, nessa obra aqui, que Jupiara vai falar muito bem deles para vocês. Então, tudo que está aqui foi pesquisado, não tenho nenhum interesse de levar o mérito, não de um mérito no sentido de, ele criou, ele é inteligente, não. Eu sou um cara curioso, eu fui pesquisar e assim a gente chegou nessas informações, tá bom? Então, pega papel e caneta aí, eu sugiro que você tenha papel e caneta, vai te ajudar. Primeiro, história de Robert Toru Kiyosaki. Quem é Robert Toru Kiyosaki? Eu coloquei algumas datas aqui para ficar bem simples, até para vocês anotar. Como eu falei, o intuito aqui, o nosso intuito, quando o Jupiara me convidou, não é a gente levar mérito nenhum, é que você aproveite o máximo de tudo isso aqui. Então, Robert Kiyosaki, ele nasceu em 8 de abril, tá? Na cidade do Rio, no Havaí, em 1947. Atualmente, ele tem 73 anos de idade. Ele era filho de um professor, Ralph Kiyosaki. A mãe dele era enfermeira, Marjorie. Ele teve o privilégio, gente, de, na sua infância, ter um amigo, e esse amigo tinha um pai que era empreendedor, que ele chamou ele criou um nome fictício para essa pessoa, para não expor ele, de Mike, e denominou esse cara como o pai rico dele. Era um cara altamente empreendedor, era totalmente uma visão diferente do pai biológico dele, esse pai do amigo dele. Enquanto o pai dele era 100% pensava em segurança, esse pai do amigo dele, o Mike, ele voltava mais para o empreendedorismo, ele buscava mais liberdade financeira. Então, o Robert Kiyosaki, ele teve um privilégio de poder olhar os dois rumos. Uma pessoa que acreditava, de fato, na educação tradicional, o pai dele era formado, tinha um grande cargo dentro do modelo tradicional, e ele conheceu também esse outro homem que só tinha até a 8ª série e começou a empreender. E ao longo do tempo, ele percebeu que quanto mais o pai dele crescia, menos tempo o pai dele podia ficar com ele, e quanto mais o pai do amigo dele crescia, mais tempo livre ele tinha para ficar com ele e ensinar coisas sobre a vida para ele.
Então, isso foi decisivo para ele. Robert Kiyosaki, ele se formou em 65, na Academia Marcante dos Estados Unidos. Ele virou terceiro tenente dos fuzileiros navais, era um piloto de helicóptero, fez MBA. Quando ele largou o MBA, ele se aconselhou com o pai dele. Deixa eu minimizar aqui rapidinho. Ele se aconselhou com o pai dele. Olha como a visão era diferente. Quando ele largou, quando ele terminou lá, concluiu honrosamente o período dele na Marinha, ele se aconselhou com os dois pais dele. Enquanto um pai falava para ele buscar um serviço tradicional, para ele buscar mais uma formação, até porque ele tinha um currículo bom, o pai dele falou o seguinte: Robert Kiyosaki, chegou a hora de você se aventurar ainda mais. Você precisa agora se conectar numa empresa. Olha isso, você precisa se conectar numa empresa para você aprender a arte de vender. E aqui ele fala sobre isso, né? Depois de foi honrosamente dispensado pela Marinha, seu pai rico aconselhou ele buscar um emprego onde pudesse aprender a arte de vendas. Começou uma empresa chamada Xerox, ele era o pior vendedor de lá, ele chegou lá sendo o pior, e depois de 4 anos se esforçando, focando naquilo, rompendo os medos, ele se tornou o maior vendedor de lá, e foi o momento que ele pediu para sair, porque Robert Kiyosaki, em algumas de suas obras, ele fala, tudo tem começo, meio e fim. Então, ele, quando vê que não tem mais como crescer, ele já vai buscar coisa nova. Em 77, ele abriu sua primeira empresa de carteira de nylon e velcro, e fez muito sucesso na época entre os surfistas. E depois, mais adiante, ele abriu uma empresa lá em 80, porque eu botei junto as duas aqui? Porque as duas empresas fecharam pelo mesmo motivo. Qual foi o motivo? Inexperiência, e ele disse que se sufocou no próprio ego, ele não patenteou, né, os produtos, então vieram concorrência chinesa com um produto muito abaixo do preço, uma competitividade muito agressiva, e engoliu ele. E ele coloca assim, por falta de experiência e sufocado no seu próprio ego, não patenteou seus produtos, e os chineses, com uma forte concorrência e baixo preço, levou sua empresa à falência. Olha o que ele afirma. Ele afirma que em ambas as empresas, o sucesso repentino só serviu para alimentar o seu ego. Robert Kiyosaki, o perfil dele, gente, é o seguinte, ele não acredita em sucesso da noite para o dia, ele não acredita em sucesso rápido, onde você não esteja mentalmente pronto para aquilo. Essa é uma linha que ele segue. Uma frase de Robert Kiyosaki é que ele aprendeu muito, olha isso, ele aprendeu muito mais quando suas empresas quebraram do que dos próprios ensinamentos do pai rico. Ele falava o seguinte, para ele, os fracassos são os melhores professores que existem. Ele deixa muito bem claro isso nesse livro, que a melhor forma de você aprender é você metendo a cara, você muitas vezes caindo e levantando, e é isso que ele fala que faz nós sermos empreendedores, quando a gente aprende a lidar com essa emoção, de levantar e cair quantas vezes fosse necessário até chegar no seu objetivo. Então, ele conheceu sua atual esposa, Kim Kiyosaki, ele estava em um pior dos momentos da vida dele, inclusive ele estava morando dentro do carro dele, e olha que forte isso, ele estava morando dentro do carro dele, e todo mundo falava, Robert, por que você não arruma um emprego? E ele fala assim, naquele momento um salário era muito tentador, mas eu não estava buscando segurança, o que eu queria mesmo era liberdade. Então, dentro do carro, com Kim Kiyosaki, eles buscando estudar, fazendo curso, gerando contato com pessoas influentes que pudessem ajudar ele, foi assim que ele deu a volta por cima. Ele foi cofundador de uma empresa de educação empresarial, que era focada em empreendedorismo, investimento e responsabilidade empresarial, com foco todo no ramo imobiliário, que era o forte dele. Ele segue a seguinte filosofia, ele foca muito, Jupera, nessa questão de alavancagem. Ele entende que o melhor caminho para você construir a sua liberdade, a sua aposentadoria, o seu futuro financeiro, você assumir as rédeas da sua vida é através de alavancagem, criando um negócio e gerando ativo. E atualmente, gente, Robert Kiyosaki, ele tem 31 livros, tá? 31. Tenho muito orgulho de falar que desses 31 eu tenho 18, e desses 18 eu já li 12, e eles defendem esse conceito que a gente vai apresentar para vocês aqui. Então, é meio que a gente está enxugando isso para te dar de presente. E olha isso, desses 31, 40 está dividido em 40 idiomas e 40 países. Em seus livros, ele aponta que o maior motivo pelo qual as pessoas passam desafio financeiro é falta de informação. Mais uma vez, a nossa forma de cooperar aqui com você, para você, te dando informação de qualidade, onde
não saiu das nossas cabeças, mas vem de um cara como esse, muito incrível, chamado Robert Kiyosaki. Vale ressaltar isso. Hoje, na atualidade, gente, ele tem mais de 2.000 imóveis, várias fábricas, empresas na era de mineração, aposentado aos 45 anos de idade. Hoje, o seu foco, ele deixa bem claro no livro, que o foco dele hoje é ajudar outras pessoas também a se tornar livre. Ele acredita que todo mundo pode sim ser livre financeiramente, e ele tem sócios e parceiros como o Donald Trump, o bilionário Donald Trump. Não estou fazendo aqui política, mas esse cara, qualquer uma pessoa que empreender sabe a força e o peso que esse cara tem. É um cara extremamente respeitado. Em seus livros, olha isso, e seus livros são fonte de estudo nas faculdades, universidades americanas, japonesas, respeitada mundialmente. Gente, até no Brasil hoje, muitas escolas aí, muitas faculdades já começam também a orientar para estudar esses livros de Robert Kiyosaki. E tem esse livro aqui, célebre dele, chamado Pai Rico, Pai Pobre. Seu primeiro livro foi feito em 77, vê, ele começou lá, 97, começou lá em 77, depois de 20 anos lá, acertando, errando, ele lança esse livro aí, Pai Rico, Pai Pobre. É o livro mais importante de finanças pessoais de todos os tempos. O livro que ficou mais tempo nas 4 listas. New York Times, Business Week, That Wall Street Journal, e esse aqui, Uzzell Todd. Foi apontado... Isso aí. Inglês não é comigo não, tá, gente? É com o Jupiara aí, que é americano aí. E foi apontado como o livro número 1 de finanças. E outro ponto aqui que eu achei bem relevante, um livro que... Isso é legal dele. O livro desafiou o status quo, com frases e linhas de pensamento tipo, a casa não é um ativo e sim um passivo. Esse livro, quando veio à tona, muitos economistas, muitos educadores financeiros foram em cima dele, e o tempo acabou provando que ele estava certo, que realmente é um grande passivo. E outra coisa que ele bate muito forte nisso, que ele fala que não existe mais isso de focar em arrumar um bom emprego, só poupar dinheiro e sair das dívidas e investir a longo prazo em carteiras diversificadas, que isso já é ultrapassado, e mediante as crises, que vai ser falado daqui a pouco, viu que muita gente quebrou com isso, acreditava aquilo que era um ativo aquilo que bota dinheiro no seu bolso. As pessoas acreditavam que aquilo era um ativo e, no final das contas, quando a crise veio, percebeu que era um gigantesco passivo e muita gente se quebrou. E para finalizar aqui, esse livro, gente, Pai Rico, Pai Pobre, está traduzido em 51 idiomas e disponível em 109 países. Mais uma vez, gente, quero deixar bem claro aqui que toda essa informação está vindo de um cara com know-how como esse, uma experiência como essa, chamado Robert Kiyosaki. E o livro que nós vamos falar aqui, que nós vamos destrinchar, realmente esmiuçar aqui para vocês, é esse livro aqui, O Negócio do Século XXI. E ele fala, para quem é esse livro? Para quem quer, de fato, assumir o poder das suas finanças, tá? Para quem quer assumir a responsabilidade por suas finanças. Porque ele fala, ou você assume o controle, ou você tem que se acostumar a receber ordem pelo resto da vida. Ou você é dono do dinheiro, ou você é escravo dele. Ele fala isso, a escolha é sua. A ideia do livro é fazer com que você assuma, te dá informação para você assumir, sabe, as rédeas da sua vida. O negócio do século XXI, gente, ele é voltado para uma construção de riqueza genuína. E ele explica isso. Quando eu falo de riqueza genuína, não estou falando apenas de dinheiro. É mais do que isso. O dinheiro é parte disso, mas não é tudo. É a construção de riqueza genuína, de respeito ao construtor e ao resultado. E seja bem-vindo ao Negócio do Século XXI. Só mais uma coisa. Nesse momento, ele fala que esse modelo de negócio, essa linha de pensamento através desse livro, ele vai mudar sua forma de ver o mundo, sua forma de como você olha para você, e de uma forma tão profunda, talvez mudar você por completo. Esse, para mim, é o grande lance de Robert Kiyosaki. E são justamente essas literaturas, Robertinho, que vão mudando e formatando a mentalidade das pessoas para que as pessoas tomem decisão. E é muito importante, você que está aqui, que não vai adiantar você participar, como é pouco tempo, são só 45 minutos, você precisa ler esse livro. Amanhã nós vamos falar do capítulo 2, então vou pedir para a Larissa colocar aí no chat o link que tem os audiobooks. Existe um link do Telegram
que você pode ouvir, além de ler o livro que tem lá em PDF, você pode pegar o livro físico, mas principalmente você pode ouvir capítulo por capítulo, senão você não vai entender o que a gente vai falar aqui. Bem, no capítulo 1, sobre isso, o que é que ele fala? Que as regras mudaram. Nesse capítulo, Kiyosaki explica as mudanças que estamos vivendo no mundo. E por que isso está acontecendo? Ele fala de quantidade diária de notícias alarmantes no mundo. Globalização, que é a interação econômica e política mundial. Outsize, que é a terceirização. Downsize, que é eliminar processos burocráticos. Subprime, que é tipo de hipoteca para pessoas que não têm crédito. E ele fala do declínio remunerado, do emprego remunerado. Olha isso, gente. O que o Kiyosaki quer mostrar para você é que muitas coisas estão mudando e nós vamos explicar por quê. O declínio do emprego remunerado, ele diz que isso é uma epidemia, qual poucos estão imunes. Emprego seguro é coisa do passado. Ele diz que salário, durante a recessão, é a fonte menos confiável de receita. Ele acredita que os Estados Unidos e muitos países ocidentais estão à beira de um grande desastre financeiro, causado pelo fracasso do programa educacional em não oferecer uma educação financeira realista aos seus estudantes. Ele fala também sobre a Previdência. Não sei se você sabe, mas quando a Previdência surgiu, não sei se você quer falar alguma coisa sobre isso, Robertinho. Ele fala o seguinte, que até... Ele fala que emprego é uma coisa bem recente, tá? É uma coisa bem recente. É da era industrial. O emprego surgiu na era industrial. Industrial, exatamente. Que ele fala que veio da Prússia, né? É um modelo tipo, as escolas, tipo, foi assim, transição, vamos lá. Transição da era que tu vai chegar, da era agrícola para a industrial. Na era agrícola, na era industrial, gente, sentiu-se muita necessidade de pessoas na cidade. Então, precisava de pessoas lá qualificadas. E qual era a ideia para isso? Precisa qualificar essas pessoas, precisa alguém educar essas pessoas. Para quê? Para servir e trabalhar. Então, ele fala o seguinte, que na Prússia, a idade máxima, mínima, para se aposentar era 70 anos, mas as pessoas viviam no máximo até 45. Esse plano de aposentadoria que os caras criaram lá era visando uma pessoa que fosse viver até 75 anos, mas na verdade ele morreu com 45. Então, para eles, não fazia, tipo assim, não fazia nenhum risco, porque era muito pouco o número de pessoas que conseguiam chegar até lá, diferentemente de hoje. Hoje, no Brasil, a expectativa de vida é 85 anos. Então, tem muita gente para se aposentar, mas, sabe, a estrutura de finança não dá para suportar isso. É esse que é o grande perigo hoje. E uma coisa, não adianta você culpar governo A, B, C, culpar político, culpar que isso não vai resolver. A questão da previdência privada, gente, é uma questão de todo o planeta. Os governos estão envoltos de uma situação que eles se envolveram e não sabem como sair. E nesse livro... E essa é a ideia do livro, né, Jupiara? Essa é a ideia do livro, é mostrar uma saída. Assumir o controle da sua vida, ele quer, de fato, trazer você para a visão empresarial, onde você é o criador. Você é o criador e não o empregado que espera. Você faz acontecer. Ele fala o seguinte, o número de pessoas que hoje vivem abaixo da linha da pobreza está aumentando. E o número de pessoas que precisam trabalhar, que tem acima de 65 anos, também está aumentando. É muito comum aqui nos Estados Unidos, que não tem uma previdência igual ao do Brasil, é muito comum você chegar no supermercado, posto de gasolina, e outros lugares você vê senhores, senhoras de 70, 75, 65, 70 anos trabalhando, cara, para se manter, porque isso não tem jeito, não tem como. Não sei se você lembra, mas até um pouco tempo, eu vi isso acontecer na minha casa, só o meu pai trabalhava, o que meu pai ganhava era o suficiente para sustentar nossa casa. De um tempo depois, era preciso o pai e a mãe trabalhar. Hoje, se você for olhar a realidade, já são preciso 2, 3 pessoas da família trabalhando para que aquela casa seja sustentada. E por que tudo isso? Hoje, Jupiara, é o que ele chama hoje de subemprego. Você trabalha a mesma coisa ou trabalha mais e ganha menos. É o que acontece hoje. A gente acaba trabalhando mais horas ou trabalhando 2, 3 lugares, talvez para ganhar menos. É onde as pessoas ainda acabam mais sofrendo. E aí vem a grande questão, que eu acho que é o ponto fundamental desse capítulo. E por que tudo isso está acontecendo? Vou explicar para vocês agora. É muito importante vocês entenderem isso. Bem, o mundo ele passa por várias fases, por várias eras, vamos colocar assim.
A era agrícola, todos nós estudamos, é mais recente, o homem tirava seu sustento do campo, produzia e vendia. Isso durou alguns séculos. E essa cultura de trabalhar no campo foi passada de pai para filho, de pai para filho, de pai para filho durante muitos anos. Aí veio a era industrial. De 200 anos para cá, aproximadamente, no século XVIII, na Inglaterra, surgiu a máquina a vapor. Foi aí que surgiu. E isso ajudou muito no processo de produção de mercadorias, aumentando lucros. Aí, presta atenção, hein? Como nós chegamos até aqui? Nesse momento, muitos empresários começaram a investir na indústria, contando e aumentando os avanços. As fábricas começaram a se espalhar pela Inglaterra, trazendo várias mudanças. Aí isso é chamado de Revolução Industrial. A substituição, presta atenção, das ferramentas pelas máquinas, da energia humana pela energia motriz, da produção doméstica pela produção fabril. Isso é a Revolução Industrial. Esses países que mudaram rapidamente a sua economia do campo para a indústria são os países ricos. Europa, muitos da Europa e da América do Norte. Cada vez mais pessoas começaram a migrar para as cidades, sair do campo para a cidade. Distanciamento econômico e político entre os países. Começou a haver distanciamento do país rico e do país pobre. Nem todos os países se industrializaram. Muitos permaneceram em condições de fornecedores de matéria-prima, produtos agrícolas. Essas diferenças marcam as nações do mundo. São dois tipos: países desenvolvidos, que são os mais ricos, e países em desenvolvimento, que são os menos ricos. A industrialização trouxe a classe operária, salários, êxodo rural, crescimento urbano, formação da classe operária. Surgiram os empregos, pois as pessoas operavam as máquinas, inventavam e gerenciavam aquela indústria. Ok? Tivemos algumas revoluções nesse período industrial, nós tivemos algumas revoluções. A primeira revolução industrial, século XVIII, século XIX, foi o surgimento da mecanização. Depois veio a segunda revolução industrial, que já foram as grandes invenções: carro, avião, telefone, televisão, varejo, distribuição de produtos por varejo. Aí veio a terceira revolução industrial, o ponto culminante do desenvolvimento industrial em termos de tecnologia, informática, automação das indústrias. Está vendo que está havendo uma evolução na sequência da questão industrial, né? Aqui começa a queda da importância da mão de obra humana, pois as máquinas começaram a priorizar. O homem começou a ser substituído pela máquina. O trabalhador intervém nesse processo como um supervisor em alguma etapa da produção. Começa o declínio do emprego. Lembra que os empregos surgiram, como o Robertinho falou, porque as fábricas começaram a surgir, precisavam de mão de obra especializadas. Aí surgiram as escolas, as faculdades especializando mão de obras para isso aí. E aí surgiu a quarta revolução industrial, século XXI. Dessa vez, olha isso, hein, gente? Vocês têm que entender uma coisa, que todas essas fases, elas foram muito importantes, Roberto. Muitas famílias se sustentaram. Quantas pessoas tiveram empregos maravilhosos a vida toda, que hoje não existe mais emprego duradouro até se aposentar. Mas muita gente entrou numa empresa com 20 anos e saiu aposentado, com uma vida digna, uma vida incrível, não é correto? Sim. Ô, Jupiara, e precisa ficar bem claro também o seguinte, no tempo da era agrícola, basicamente não se tinha empregado. Não. Como funcionava? Eu era o fazendeiro, eu pedia terra ao rei, eu pagava ao rei. Em que sentido? Eu produzia alimentos na terra do rei, com aquele alimento eu pagava uma comissão ao rei, ou seja, eu já era empreendedor. Sempre fomos empreendedores. O homem sempre foi empreendedor. O homem sempre foi. O que acontecia? Aí já tinha outra pessoa que comprava aquele produto de mim, sei lá, mercearia, e tipo, eles faziam o empreendedorismo entre si. Quando chega a era industrial, uma vez eu vi um líder falar isso, eu achei muito incrível. Quando chega a era industrial, foi o momento onde mais cortaram a criatividade do ser humano. Por quê? Foi onde, de fato,
ensinar as pessoas somente fazer e não pensar, e não criar. E hoje a gente está indo para outra era. Mas você falou uma coisa que é importante, isso veio da Prússia. E na Sim, Prússia, a educação foi feita para que formassem soldados. Olha isso. soldado, exatamente. A educação que nós temos hoje, ela prepara a gente para ser um soldado, receber ordem e cumprir ordem. É isso que é a nossa educação. Mas agora vocês vão entender, vai ter coisa boa também, tá? Relaxa. É só vocês entenderem a mudança de cenário. Aí surgiu a quarta revolução, que é agora, o século XXI. Dessa vez, os robôs integrados em sistemas ciberfísicos, os responsáveis por uma transformação radical. Convergência de tecnologias digitais, físicas e biológicas. A quarta revolução é a que nós estamos vivendo agora, traz consigo uma tendência à automatização total das fábricas. A ideia é uma total interdependência, uma independência da mão humana. Ela poderá acabar, olha isso. Isso poderá acabar com 5 milhões de vagas de trabalho em países industrializados. Economias emergentes, boa notícia para nós do Brasil, economias emergentes como a do Brasil serão os que mais vão se beneficiar, porque já que nós demoramos a sair da era agrícola para a era industrial, por isso que nós somos terceiro mundo, nós podemos agora, com essa nova era, que é a era da informação, da tecnologia, pular e dar esse salto e se distanciar, porque os países industrializados vão sentir a questão do desemprego. Ô, O futuro... E aí vem, desculpa, só te interrompendo, mas aí vem uma coisa importante. Aí vem uma coisa importante. Vai ser uma grande oportunidade, desde que é o capítulo que ele termina falando assim, ó, não seja enganado novamente. Você precisa entender que é uma nova era. A forma de ganhar dinheiro é diferente. A forma de você construir sua riqueza é diferente. Meu avô viveu no campo, minha mãe já trabalhou na cidade e hoje a forma como eu ganho dinheiro, como eu ganho a vida, não tem nada a ver como meu avô fez, não tem nada a ver como minha mãe fez. E a gente está em outra era. E como você bem deixou claro, os países de terceiro mundo são aqueles países que demoraram a entender esse processo, sair da era agrícola para a era industrial. Gente, e a mesma coisa vai acontecer agora. Tá todo mundo praticamente na linha de partida. Porém, aquelas pessoas que demorarem a entender, a perceber essa transformação, é quem mais vai sofrer amanhã. Quem mais vai sofrer amanhã. Que mais demorar a partir para essa transição. Exatamente. E aí a tendência, né? A gente sabe, tendência é o seguinte: ou você adere ou você é engolido. É muito básico isso. Imagina hoje aqui a gente querer fazer uma reunião como essa pela máquina da datilografia. Impossível. É impossível, não tem como. Então, é isso a evolução. É isso que está acontecendo. Não está nem mais no meu controle e nem no seu. A gente precisa se adaptar e evoluir o mais rápido possível. Perfeito. Vamos concluir, então, esse primeiro capítulo. Olha o que ele diz aqui. O futuro do emprego será feito por vagas que ainda nem existem. Diz David Ritter, CEO do Greenpeace. Ser disruptivo. Olha isso. Ser disruptivo é o padrão para executivos e cidadãos. Nós vamos ter que interromper, gente. Nós vamos ter que aceitar que as mudanças chegaram. Pensa bem, eu vou concluir para a gente fazer uma análise final, tá, Robertinho? Vou concluir aqui o que eu anotei. A economia aqui não é a questão. A questão é você. Você está com raiva da corrupção, do governo, do sistema financeiro? Você está com raiva de que não tem o controle sobre a sua vida? O que você vai fazer a respeito? Reclamar não vai garantir seu futuro. Você pode controlar seu futuro quando assumir o controle financeiro da sua fonte de renda. Essa é a palavra, para mim, mágica. Quem entender isso, entendeu tudo. Vou repetir, assumir o controle da fonte de renda. Você pode controlar o seu futuro quando assumir o controle financeiro da sua fonte de renda. Você precisa de um negócio próprio.
O capítulo de amanhã, hoje nós falamos só de coisa ruim, né, gente? A gente não quer ser o mensageiro, né, o Kiyosaki tem, mas precisa alertar. É como o Robertinho disse, ele fala no livro, não se deixe enganar. Porque, olha, vamos voltar no tempo. Imagina que a gente voltou aí, imagina você aí, a vida que você tem, volta no tempo, e você é um dono de uma área por rei. Você trabalha, você viu seu avô, seu bisavô, seu tataravô, seu pentavô, seu quadravô viver sustentando a família do campo. De repente, chega alguém e diz, olha, fulano, te põe no lugar lá, volta o tempo. Agora não é mais o campo, tá? Agora o teu filho, para ser bem sucedido, tem que mandar ele para a cidade. E lá na cidade ele vai estudar numa escola, que ele vai aprender uma profissão, e ele vai entrar numa fábrica, que fabrica alguma coisa. E lá nessa fábrica ele vai ganhar uma coisa chamada salário. E ele vai trabalhar o resto da vida, ele não vai precisar mais ir para o sol, ele não vai precisar se preocupar com peste que vai destruir a plantação, ele vai ter garantido o salário dele. Ele vai ter uma carreira, ele vai começar ali de baixo como mecânico, e ele pode terminar como presidente, ele pode começar ganhando R$1.000 e terminar como 100 mil, e a vida toda está garantido. E quando ele ficar velhinho, exatamente, e quando ele ficar velhinho, o governo vai cuidar dele. Era assim, gente, não tem nada de errado, foi assim. Agora pensa como é que tu agiria com a mentalidade. Te põe no lugar de um coroa desse, de um velho desse, de um homem daquela época. Como assim, velho? Cidade? O que é cidade? Como assim cidade? Como é que meu filho não vai plantar? Como assim? Meu filho tem que plantar, pô. Foi assim como assim alguém vai sustentar ele? Como alguém assim vai sustentar ele? Ele vai trabalhar, vai ter hora, ele vai entrar de 7 horas e vai sair 5 da tarde, e no final do mês ele vai ganhar um salário. E esse salário, depois que ele ficar velho, ele vai ganhar o do governo. Gente, isso foi assim e tá tudo certo. Só que quando você abre o Google e você pesquisa tudo isso que nós estamos falando, pesquisa a quarta revolução industrial, pesquisa a nova economia, lê esse livro do Kiyosaki, referência nos Estados Unidos, no Japão e no mundo. Alerta tá dado. A partir de agora é uma nova fase. E a era do empreendedorismo. E amanhã a gente vai explicar por quê. Porque amanhã, no capítulo 12, o que é que ele fala sobre o Robertinho deu uma dica ainda agora. O Robertinho disse o seguinte, as pessoas se acostumaram a receber esse salário. E ficaram travadas, não pensavam. Só que quando nós estamos vivendo mudanças e o bolso aperta, é a hora que o empreendedorismo aflora. É a hora que você vê aí nas nossas cidades, neguinho montando carrinho de cachorro-quente, neguinho vendendo bolo na esquina, neguinho montando pizzaria, neguinho se virando, abrindo seus negócios porque ele tem que equalizar o bolso. Ô, Jupiara, esse capítulo, gente, ele serve muito para uma reflexão. Acho que a gente tem que terminar hoje aqui fazendo uma auto-reflexão, sabe? Você olhar para si, olhar para quanto tempo você já vem ralando, para quanto tempo você já vem se entregando, dando seu máximo, talvez estudando, sabe? Entregando ali seu máximo. E talvez você chegue à conclusão que o defeito não está em você. Talvez no decorrer, se você permanecer aqui por esses 21 dias, eu garanto que você vai ter clareza. E você talvez vai chegar à seguinte conclusão: o erro não era eu. Eu sempre dei o meu melhor, eu sempre me esforcei, eu sempre dei o meu máximo, mas agora eu entendo que era o veículo que eu estava, que não tinha como me levar para onde eu mereço ir. Porque é essa sensação que eu tenho hoje. Eu nunca fui melhor em nada, mas eu sempre dei o meu melhor em tudo. E hoje, como empreendedor, eu acertei no veículo. E eu só fiz a mesma coisa que eu já tinha feito a vida inteira. Trabalhar, estudar, me desenvolver e pronto. Então, gente, esse capítulo aqui hoje, de minha parte, eu quero que fique isso na sua cabeça. Reflita, sabe? A gente tá num novo ano, sabe? Começando tá nesse espírito de mudança, de tomar decisão. Reflita. Olha para os teus últimos 5 anos, que é bem fácil de definir teus próximos 5. É só olhar teus 5 passados. Se você não fizer nada diferente, te garanto que vai ser só uma cópia, vai ser só uma repetição do que você já vem vivendo, tá bom? Então reflete. Amanhã a gente vai, no lado positivo, amanhã a gente vai fazer outro caminho aí. Amanhã a ideia é mostrar qual a solução. Como empreender, por que empreender, que caminho seguir, ok? E é muito importante, cara, se realmente você está aqui querendo mudança de vida, você entrar nesse link que a gente postou aí no chat, entra aí no chat,
Tu vai ver um link do Telegram, onde estão os audiosbook desse livro, tá o PDF desse livro. Você precisa ler e acompanhar o raciocínio da gente. Porque se vocês escutar esse áudio, a nossa conversa aqui vai parecer música aos ouvidos de vocês. Vai fazer muito sentido aos ouvidos de vocês. Vai dizer, caramba, eu estou entendendo tudo que eles estão falando. Vai começar a validar as coisas que você já sabe, de certa forma já foi colocado, já foi entendido pela sua mente. Porque o ano começou, como o Robertinho falou, e eu vejo, né, Robertinho, e em todo lugar do mundo, tá, gente? Em todo lugar do mundo, eu moro aqui nos Estados Unidos, e eu não tinha nunca me tocado com esse negócio de fogos, até porque eu não tinha um cachorro. E agora eu tenho um cachorro, eu comecei a me notar, gente, o que as pessoas saltam de fogos na mudança do ano, a impressão que me dá, de verdade, quanto mais tu vai lendo, cara, tu vai ficando com a tua cabeça meio diferente assim da galera, sabe? Tu vai meio que ficando, tu vai vendo umas coisas que tu fazia que tu não consegue entender como tu fazia aquilo. A pergunta que eu faço é a seguinte, será que eu soltando fogos, vestindo branco, saltando amarelinho, vai abrir um portal e eu vou entrar nesse portal e a minha vida vai ser diferente quando eu sair lá na frente? Não é isso, cara. Não estou desmerecendo, vamos soltar fogos, vamos comemorar, bora bater champanhe. Tudo bem, isso faz parte da cultura. Mas o Albertini falou uma verdade. O que vai mudar a tua história é a tua mudança de mentalidade. Porque ela precisa entender, ela precisa ver o que às vezes está na tua frente e não quer ver. Para finalizar, eu posso falar com propriedade. Eu nasci no Pará, vim de uma família de ribeirinho. Hoje eu sou um cara livre financeiramente, vivo uma vida confortável. Não foi uma profissão, amo a profissão que eu tenho, sou formado em educação física, amo essa profissão, mas não foi a era industrial que me deu. E o Robertinho é a mesma coisa. Filho de negra, analfabeta, não tive pai, vim de favela, irmão presidiário, e hoje eu estou aqui numa sala com um empresário que está lá nos Estados Unidos, e se não fosse isso que a gente quer te entregar, primeiramente Deus, né? Mas se não fosse esse tipo de informação que a gente quer doar aqui para vocês, eu não estaria aqui, te garanto, tá bom? A tua cabeça não ia permitir ver. Não é isso? Às vezes está passando na nossa frente as oportunidades, mas a gente não vê. Por que não vê? Porque a mente não está preparada para ver. Ele fala muito isso, né? Gente, empreendedorismo não é para se ver com os olhos, é para se perceber com a mente. Se você não tiver uma mente treinada, as oportunidades vão passar diante dos seus olhos e você nunca vai perceber. E são várias. Gente, existem várias oportunidades. Não existe só uma oportunidade. Existem várias oportunidades. Cada dia que tu lê o jornal, aparece a história de um garoto que começou vendendo um não sei o quê, e de repente ele descobriu que podia fazer uma alavancagem com aquilo, e hoje é dono da Chili Bean. Aquele outro, ele estava andando na rua, ele chutou uma lata, ele percebeu que ele podia ganhar dinheiro catando lata, hoje se transformou no dos homens mais ricos do Brasil. Aí tu vai vendo as histórias dos caras, e as histórias dos caras têm uma coisa em comum, tá? Todas as grandes fortunas, todas as grandes empresas, todos os grandes negócios surgiram na época de dificuldade. Para mim fechar minha parte, Jupiara, eu preciso, sabe? Sabe quando você sabe da verdade, que você se sente responsável? Pronto. Se eu quero falar isso para você que está no primeiro dia hoje aqui, não sei das outras pessoas, mas você que está no primeiro dia hoje aqui, eu quero falar isso para você. Tá na Bíblia isso, né? As pessoas pagam por falta de informação. Perece por falta de informação. Então, deixa eu te falar. Na vida empresarial é da mesma forma. Na vida empresarial é da mesma forma. E eu aprendi uma coisa, que indecisão gera dúvida, e dúvida, subproduto disso é o medo. E só tem uma coisa que pode curar essas três coisas aqui. Chama-se informação. Então, o que a gente quer te dar aqui, de forma gratuita, é que você obtenha informação e você vai curar o pior vilão da sua vida. Que você vai precisar curar isso se você quiser ser livre. É o medo. A gente vai te ajudar nesses 21 dias como você estraçalhar esse medo da sua vida. Através de educação, através de informação. Tá bom? Mas a nossa parte é doar, a nossa parte aqui é entregar. A gente já vem dias ralando aqui para enxugar. A sua parte é estar aí e estar com os olhos abertos, com a mente aberta e com o coração aberto.
É o que você pode fazer para mudar não a minha vida, não a de Jupiara, mas a sua. Tá bom? Então, gente, amanhã, 10h15, no mesmo link do Zoom, no mesmo canal do YouTube, todo mundo junto, vamos para o segundo capítulo, que vai ser muito legal. Gente, printa todo mundo aí, marca Jupiara Menezes, sou fã desse cara. Muito obrigado pelo convite, meu irmão. Todo mundo aí marca. Eu tava lá na live, no primeiro dia de live, marca Jupiara Menezes, marca Jupiara Menezes. Eu vou fazer isso. Vamos junto. Vamos fazer uma foto, não tem negócio de uma foto? Poste lá, chame mais amigos, e o objetivo é entregar conteúdo, como o Robertinho falou. Tá bom, gente? Quem tem que printar é eles, porque tem mais de 20 telas aqui, a gente não vai conseguir. Então printa aí, tá tudo certo. Printa aí vocês. E amanhã, cadê a foto do livro? Pronto. Esse é o print. Esse é o print. Gente, estude esse cara, Robert Kiyosaki. Faça isso por você, pela sua família. Um beijo. Tamo junto amanhã no mesmo horário, bate canal. Faça sol, faça chuva. E eu vou dizer uma coisa, se eu morrer nesses 21 dias, o Robertinho continua. E se ele morrer, eu continuo, porque isso aqui não vai parar. Vão ser 21 dias, nós vamos entregar conteúdo. Um beijo. Valeu. Tchau. Valeu, pessoal.